Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, professor de Direito Empresarial, mais uma aula, parte 3, né? Tá acabando, professor. Não aguento mais SA, aguenta sim, vamos lá. Vamos garantir o acerto na questão que ninguém vai acertar, você vai acertar. Então vamos lá, a terceira parte de Sociedade Anônima, e a gente vai falar agora sobre os órgãos societários. E vamos iniciar pela Assembleia Geral, tá? Se você, eventualmente, é titular de alguma ação, comprou lá no investimento do banco alguma ação, você já deve ter recebido uma cartinha enviada pelo banco, pela companhia, pelo banco, informando sobre a existência de uma Assembleia Geral para deliberar alguns assuntos referentes àquela SA. E com certeza você não foi. Fala, eu não vou, pô, eu não moro em São Paulo, eu tenho que ir até São Paulo. Eu vou fazer o que lá? Eu não sei nem como me importar, nem como me vestir no lugar desse. Tô brincando, mas é verdade. As pessoas normalmente não vão. Por quê? Porque você tem um percentual de ações que é ínfimo, é ridículo, que não vai mudar nada você ir ou não ir. Então, normalmente, quem vai são aqueles grandes acionistas que têm grandes poderes de voto, tá? Mas o que é essa Assembleia Geral que a gente é convocado e acaba não indo? Olha lá, é um órgão máximo da sociedade anônima. E por que é importante? Todos têm direito de participar e possui competência para tratar de qualquer assunto relacionado ao objeto social. Então, a gente pode decidir tudo na Assembleia Geral. Tudo! Tudo pode ser decidido na Assembleia Geral. Por quê? Porque é o único órgão de deliberação onde todo mundo pode participar. Onde o acionista que não tem 0,0000001% do capital social pode ir lá participar, falar e votar, tá? É nesse único ato que é possível que isso ocorra. Por isso que é um ato muito importante. E aí nós temos uma divisão entre a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. É tipo um condomínio no prédio, né? Tem a Assembleia Geral Ordinária, onde elege o síndico, onde mostra o balanço e por aí vai. Mas, no meio da confusão lá, teve uma festa no salão de festas, em que o dono do imóvel, o dono do apartamento, ele achou que estava num salão de festas que ele estava pagando particular fora do prédio. Por quê? Ele aproveitou que no dia era um domingo de sol, muitas pessoas tinham saído, tinham ido ao parque e usou a garagem para estacionar o carro de todos os seus convidados, invadindo a vaga dos condôminos. O salão que comportava 50 pessoas tinha lá mais de 250 pessoas. Tá? O horário da festa, que deveria acabar às 10 da noite, era um domingo, começou meio-dia, se estendeu até às 5 da manhã. E no final, tá, acabaram quebrando cadeiras, mesas e banheiro e por aí vai. O síndico fala, vamos marcar uma Assembleia Geral Extraordinária para deixar um pouco mais claro as regras de uso desse salão. Ou seja, não era algo corriqueiro que acontecia sempre. Foi algo extraordinário e, portanto, também precisa de uma Assembleia Geral. Tá? Dentro da SA, não é bem assim, tá? Mas, para você ter uma ideia de como funciona, a lógica é essa. A ordinária, olha que interessante, ocorre uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Nos 4 primeiros meses. A lei vai dizer nos 4 meses seguintes ao fechamento do ano. Ou seja, fechamento do balanço e por aí vai. Exercício do fim do exercício financeiro. Então vai ser em janeiro, fevereiro, março ou abril. E tem competência para tratar dos seguintes assuntos. Olha o que diz o 132. Anualmente, então uma vez ao ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, o exercício social encerra em 31 de dezembro, então vai ser janeiro, fevereiro, março ou abril, deverá haver uma Assembleia Geral para. Então, é obrigatório que tenha Assembleia Geral Ordinária em janeiro, em fevereiro, em março ou em abril. Para quê? Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Ou seja, verificar o aspecto financeiro da SA. O que os administradores fizeram com o dinheiro dessa SA? Deixa a gente olhar, deixa a gente analisar. Fazemos isso na Assembleia Geral Ordinária. Segundo, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Vamos distribuir? Vamos. Lembra que eu disse? Se o contrato social não fala nada, pelo menos 50% do lucro distribui. Pelo menos 50%. Mas se vai ser 50, 55, 60, 65, quem decide? A Assembleia Geral. Tá? 3. Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal quando for o caso. Tá? Só que, por administradores,
Entenda membros de dois órgãos. Entenda membros da diretoria e do conselho de administração, que a gente já vai ver o que é depois, tá? Agora, por que ele diz quando for o caso? Primeiro, se existir conselho de administração na SA, pode ser que não exista. A gente vai ver quando que existe e quando que não existe. Se existir, são eles que escolhem os diretores. Ah, então a Assembleia Geral não escolhe. Não, tá? Agora, professor, sempre então vai eleger os membros do conselho? Ou sempre vai eleger os diretores caso não exista o conselho? Não, porque pode estar dentro do mandato. Imagine o seguinte, não tem conselho de administração a SA. Foram eleitos diretores para o ano de 2017 e 2018, tá? Elegemos ele na Assembleia que foi em janeiro de 2017, para eles ficarem 17 inteiro e 18 inteiro. Em 18 tem a Assembleia Geral. Vamos eleger diretores? Não. Já estão eleitos, estão cumprindo o mandato. Em 19, sim, porque o prazo era de 2 anos. 19, elegeremos novamente. Então, esse quando for o caso, decorre de duas situações. Primeira delas, nem sempre todos os administradores serão eleitos pela Assembleia Geral. Por quê? Porque se tiver conselho de administração, os diretores são eleitos por este e não pela Assembleia. E segundo motivo, porque se tiver ainda em curso o mandato, você não faz essa eleição aí, tá? E 4, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Alguns entendem que isso não se aplica mais, mas a lei traz expressamente, não houve revogação expressa, é bom que você saiba. O que é aprovar a correção monetária do capital? Quando você fixa o capital social de 1 milhão, tá? Daqui a 10 anos, aquele 1 milhão não corresponde mais a 1 milhão. Então, você pode deliberar por fazer a correção e alterar isso no Estatuto Social, tá? Agora, olha lá. O que não estiver na competência da Assembleia Ordinária deverá ser tratado na extraordinária, que poderá se realizar quantas vezes forem necessárias. E, claro, se já houve a ordinária e acontece algo que demande uma nova deliberação, é extraordinária. Exemplo, elegemos o administrador tal, em janeiro, na ordinária. Em fevereiro, ele morre. Preciso eleger novamente. Marco uma extraordinária para fazer nova eleição, tá? Mesmo sendo em fevereiro. Então, eu quero dizer o seguinte, não é porque aconteceu em janeiro, fevereiro, março ou abril, que vai ser sempre ordinária. A ordinária é uma vez só, nesses meses. Mas a extraordinária pode ter 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias e em qualquer mês do ano, tá? É muito comum, olha o que eu coloco ali, ó. É possível e muito comum que a Assembleia Geral ordinária e a extraordinária sejam cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única. Então eu marco a Assembleia Geral ordinária para os itens que a gente acabou de ver, e extraordinária para deliberar sobre a compra de uma nova sede. Ponto. Horário, 7 horas da noite. Acabou. Iniciou uma, acabou, já inicia a outra, ponto final. Beleza? É muito comum que isso aconteça. Professor, quem convoca a Assembleia Geral? Olha lá. Ela será convocada, em regra, pelo Conselho de Administração, se ele existir, ou pelos diretores, tá? A lei ainda traz a possibilidade de a convocação ser feita por pessoas diferentes dessas, que não sejam o Conselho de Administração, que não sejam os diretores, tá? Quando? Olha lá. Compete ao Conselho de Administração, se houver, ou melhor, aos diretores, observado o disposto no Estatuto, convocar a Assembleia Geral. Essa é a regra geral. Então, quem convoca? O Conselho de Administração ou a diretoria. Ponto. Mas pode também ser convocado ao parágrafo único. Por quem? Pelo Conselho Fiscal, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias. Porque às vezes aconteceu algo urgente, algo sério, o Conselho de Administração e a diretoria não fizeram nada. O Conselho Fiscal pode convocar, tá? Segunda hipótese, por qualquer acionista,
quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto. Então a lei ou o estatuto mandam convocar para algumas coisas, quem deveria não fez 60 dias, qualquer acionista pode fazer a convocação. C. Por acionistas que representem 5% no mínimo do capital social, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação que apresentarem devidamente fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Então veja que aqui não tem nada a ver com prazo, tá? Os acionistas falam, olha, nós queremos que marque uma assembleia para isso. Às vezes acontece isso no prédio, né? No condomínio, você chega para o síndico e fala, olha, precisamos marcar uma assembleia para isso, tá? E ele normalmente marca. Imagine que numa SA decida-se, precisamos marcar uma assembleia para deliberar isso sobre a questão dos estacionamentos, porque nós temos 50 carros que trabalham aqui e 20 vagas. E é uma briga pelo estacionamento. É pessoa que chega 2 horas antes, bate o ponto 2 horas antes, só para ficar com o carro na vaga e fica dormindo no carro. Isso não está certo. Vamos deliberar, vamos. Aí a diretoria, o conselho de administração não dão muita bola para isso. Não deram muita bola em 8 dias, eles mesmos, os acionistas que representem pelo menos 5%, podem fazer essa convocação aí, tá? E D, por acionistas que representem 5%, mais uma vez no mínimo, do capital votante, ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação de assembleia para instalação do Conselho Fiscal, tá? Então, está se pedindo para que se instale o Conselho Fiscal, ignorou-se isso, também é possível essa convocação. Eu trouxe esses exemplos mais para você lembrar do seguinte, que quem convoca é diretoria ou conselho de administração, caso ele exista, e que existem situações que permitem que outras pessoas também possam fazer essa convocação, tá? Professor, eu sou acionista, beleza? Beleza. Eu vou numa Assembleia Geral, ok? Ok. Eu posso votar? Se você tiver direito a voto, você pode. Então, professor, na verdade, a minha ação é uma ação do tipo preferencial. É uma ação que, no nosso caso aqui, no meu exemplo, não tem direito a voto. Eu posso ir na Assembleia? Pode. Eu disse que direito de participar da Assembleia todo e qualquer acionista tem, independentemente do tipo de ação que ele possui. Mas o que adianta eu ir lá se eu não posso votar? Tá? Eu vou te fazer uma pergunta bem boba, mas só para você entender. Você já deve ter visto algum julgamento no tribunal, porque você está se preparando aí para o exame de ordem. E eu sou um cara que adoro falar e gosto muito de fazer sustentação oral no tribunal. Eu chego lá e falo para 3 desembargadores sobre o meu caso, sobre o caso em que eu estou atuando. Quem vai votar, professor? Os 3. Eu tenho direito a voto? Não tenho direito a voto. Mas por que eu vou lá falar, se eu não posso votar? Quem vota são eles. Por que eu vou? Porque eu entendo que eu falando, eu posso convencer eles a votarem no sentido que me interessa. Ou seja, se eu pudesse votar, eu ia dar ganho de causa para mim. Naturalmente eu não posso, então eu vou tentar convencer quem pode a fazer isso. É mais ou menos o que se faz aqui. Você vai numa Assembleia Geral, imagine que você tem argumentos muito bons num determinado sentido. Você não pode votar, mas você pode convencer algumas pessoas a votarem no mesmo sentido que você. Por quê? Porque você tem o direito à voz. Quando você vê muitas vezes políticos, numa votação no Congresso, por que ele fica falando lá? Ele fica falando primeiro para prestar contas com a sociedade, para dizer, olha, estou aqui, estou abrindo meu voto, estou representando vocês, estou trabalhando. Mas segundo, para tentar também, quem sabe, induzir, convencer algum político que está indeciso. Porque o voto dele está ok. Ele falando ou não, ele vota do jeito que ele quer. Mas quando ele fala para alguém, é para ver se esse alguém se convence a votar como ele. Então eu posso ir numa Assembleia Geral como preferencialista e falar? Posso. Eu posso dar minha opinião? Posso. Eu tenho direito à voz? Tenho direito à voz, mas não tenho direito a voto. Então eu posso usar esse meu direito à voz justamente para convencer alguém que tenha o direito a voto. Beleza? Encerramos a Assembleia. Vamos falar um pouquinho então do Conselho de Administração.
Isso ficou muito famoso, muito famoso. A gente nem sabia o que era conselho de administração e isso rondava os noticiários em 2014, quando estourou a Operação Lava Jato. Por que que ficou muito famoso? Porque 2014, no início do ano, 2014 era um ano eleitoral, todo mundo sabe disso, e os candidatos eram a Dilma, a reeleição, e o outro candidato forte lá, tínhamos Aécio Neves, do PSDB, tínhamos lá aquele que acabou falecendo, que eu acabei esquecendo o nome, me deu um branco agora, que depois a Marina Silva entrou no lugar dele, por aí vai, tá? Mas tornou-se famoso pelo seguinte: a grande notícia que estourou na época da Lava Jato foi o seguinte: a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, que foi super prejudicial à Petrobras. A Petrobras pagou um valor absurdo para algo que não valia tanto assim. É o que se relatou na época, sem adentrar em quem está certo e quem está errado, não é meu objetivo aqui. E por que isso foi muito usado em 2014? Porque a aprovação dessa compra se deu pelo Conselho de Administração da Petrobras, que à época da compra era presidido por quem? Pela então presidente Dilma Rousseff. Então por isso que ganhou toda a repercussão. Então a gente falava, mas como é que a Dilma não sabia? A Dilma era presidente do Conselho de Administração. Sem adentrar em questões políticas, de fato, uma presidente do Conselho de Administração não tem como dizer que não sabia. Mas ela não sabia mesmo. Ok, não sabia porque não quis saber. Porque tem como saber, tá? Então, ela preside o órgão que toma as principais decisões de uma companhia. E ela vem dizer que não sabe? Se ela não sabe, é um erro dela não saber, tá? Agora, o que faz o Conselho de Administração numa SA? Olha lá. Junto com a diretoria, fazem parte da administração. Eu já tinha dito isso para você. Quando eu falo em administradores, eu falo em diretores e membros do Conselho de Administração, tá? Por isso é órgão com função administrativa. E olha lá, fixando os rumos gerais da sociedade anônima. Então, digamos que o Conselho de Administração é o generalzão do Exército. Ele fixa as estratégias. E aí eles escolhem pessoas que vão cumprir essas estratégias, que são os diretores, que de fato vão pôr a mão na massa para aquilo acontecer, tá? Também possui função deliberativa, também delibera. E a principal função que ele tem de deliberar é a eleição de diretor. E faz todo sentido. Nós, conselheiros de administração, definimos o seguinte rumo para a companhia, rumo X. Quem nós vamos colocar para cumprir esse rumo X? Os diretores tais. Mas quem vai escolher? A Assembleia Geral ou nós? Nós. Porque nós decidimos o rumo. Nós decidimos o grande norte, a grande estratégia dessa companhia para ano, para o biênio, para a década, sei lá, para daqui a 20 anos. Então nós temos que escolher as peças fundamentais para que isso ocorra. Então nós, conselheiros de administração, elegeremos os diretores. Agora, precisa ter? A gente vai ver que não, tá? Então, todas as deliberações que competem ao Conselho, caso ele não exista, serão tomadas em Assembleia Geral. Beleza? Então, a Assembleia Geral é o grande órgão de deliberação, mas algumas deliberações ocorrem pelo Conselho de Administração, caso ele venha a existir. Quantas pessoas no Conselho, professor? No mínimo, 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Então nós, todo mundo, Assembleia Geral, escolhemos 3 pessoas pelo menos para grandes rumos. Se a gente nota que os grandes rumos que eles escolheram não valem nada, a gente destitui eles e põe outros no lugar, tá? Ainda, como eu disse, ele é importante, mas ele não será obrigatório em todas as SAs. Agora, cuidado. A lei diz, não é obrigatório, porém deve existir nos seguintes tipos societários. E é aqui que é o problema. Por quê? Deve existir, então ele será obrigatório na companhia de capital aberto, na de capital autorizado e nas sociedades de economia mista. O que é capital aberto? A gente já viu. Aquelas que admitem a negociação dos seus valores mobiliários no mercado de capitais. Então, professor, a Petrobras tem que ter conselho de administração? Tem que ter, obrigatório. Por quê? Capital aberto.
Tá? O Banco do Brasil tem que ter? Tem que ter. É uma SA de sociedade de economia mista. A gente vai ver aqui depois. Tá? E a de capital autorizado, que muita gente não sabe o que é. Aquelas em que há prévia autorização no Estatuto para Aumento do Capital Social. Pronto. Essa é a companhia de capital autorizado. Já está no Estatuto previsto, autorizado, uma ampliação, um aumento do capital social. Beleza. E a de economia mista é toda aquela sociedade anônima que não tem capital só privado, tem também capital público, e a maioria é público. E o comando geral dessas sociedades está na mão da iniciativa pública também e não privada. Então você pega o diretor, o presidente do Banco do Brasil, indicado pela Presidência da República, o presidente da Petrobras, indicado pela Presidência da República, ou seja, a fazenda pública tem o domínio sobre aquilo, porque existe mais capital público do que privado lá dentro, tá? E os dirigentes principais também são nomeados pela Fazenda Pública, por isso que a gente diz que são companhias em que são chamadas, né, entre aspas, de forma geral, de estatais. Professor, é tipo empresa pública? Não, porque empresa pública, exemplo, a Caixa Econômica Federal, os Correios, o capital é todo público. Aqui não, é misto, né? É público, mas também tem capital privado. Então, nesses 3 tipos de SA, a de capital aberto, a de capital autorizado e as sociedades de economia mista, é obrigatória a existência do Conselho de Administração. Beleza? Com isso a gente fecha o Conselho de Administração e fecha esse bloco aqui. Ficou um bloco um pouquinho mais curto? Ficou. Porque no último eu quero trabalhar com você a questão da diretoria, a responsabilidade da sociedade anônima e dos seus administradores e a questão da sociedade subsidiária integral. Se eu tratasse nesse bloco, a gente ia ficar com um bloco muito longo e ia te cansar. Então eu preferi ficar com os 2 últimos blocos um pouquinho menores para conseguir abordar todo o tema com você aqui. Beleza? Meu querido, minha querida, futuros colegas advogados, um grande abraço, bons estudos e até mais.